Ainda segundo o estudo da FGV, a pandemia aumentou a desigualdade no Brasil. E a classe média foi a mais atingida. Isso porque ela não teve auxílio emergencial como os mais pobres e nem rendimento de aplicações para equilibrar as contas como os mais ricos. O estudo apontou ainda o Lago Sul de Brasília, onde moram políticos e altos servidores públicos, como o lugar com maior renda e patrimônio per capita do Brasil. Lia, por que Brasília? Pois é, Brasília tem dois fatores, né? Além de ser a capital que concentra recursos vindos de todos os outros entes federativos, é também uma capital que tem um custo elevado de vida e que remunera de forma considerável, né, altos salários para servidores públicos de carreira, mas também que estão aí concentrados, e políticos, pessoas que são eleitas a cada 4 anos. Por isso que é tão importante saber escolher quem vai nos representar, porque o custo é muito alto para manter essas pessoas, vide os seus próprios salários, né? A Carla Bene citou na reportagem que é muito importante também que a próxima reforma tributária foque nas isenções. A gente preparou um gráfico para as pessoas entenderem melhor o quanto isso pesa aqui no Brasil, né, Lia? Perfeito. Esse gráfico mostra nitidamente, né? Ela falou que só 20% da população paga imposto, então por isso que 80% da população aqui não paga, é isenta do imposto de renda. Só que comparativamente a outros países, você vê, né, que a população isenta é muito menor. E elas pagam uma taxa por vezes fixa, né? Todo mundo contribui com o imposto de renda. Então, aqui a gente tem um desafio muito grande, que é quem é que vai pagar essa conta no final? Porque o Estado precisa arrecadar de alguma forma para investir em políticas públicas, para repassar isso com outros tipos de serviços. E se você tem 80% da população isenta e os super ricos não pagam essa contribuição, a gente tem um déficit de arrecadação. Então, mas como é que esses outros países conseguem fechar a conta só com 10%? Porque aqui o nível de desigualdade e concentração de renda é muito menor comparativamente a nós aqui do Brasil. Por isso que a conta fecha, porque todo mundo paga. Aqui não, alguns pagam. A grande maioria acaba se safando. E geralmente quem paga, como você bem trouxe, é mais a classe média, que acaba caindo naquela faixa das alíquotas do imposto de renda, né? E acaba não tendo para onde fugir. Os super ricos mandam o dinheiro para fora do país, no offshore, não está aqui. E os pobres estão pagando altíssimas taxas através do consumo, né? Então, a alimentação com a taxa da Selic, como a gente estava falando antes, né, impacta diretamente no consumo dessa população e ela paga um tributo alto. Então, isso acaba sendo um desafio. Agora, Lia, uma outra questão que eu tenho muita dúvida é a seguinte: se o presidente Lula cumprir aquela promessa de campanha de isentar de imposto de renda todas as pessoas que ganham até R$5 mil, apenas 5% da população vai continuar pagando imposto. E aí, de onde vai vir o dinheiro para o governo? Essa é a grande charada, né, Maria? Quem é que vai pagar essa conta? Apesar de ter sido uma promessa de campanha eleitoral, eu imagino que vai ser um desafio para o presidente cumprir com essa promessa. E eu acredito que a pressão está justamente na reforma tributária, em encontrar eixos e formas de colocar esses custos para quem hoje está pagando menos ou mais tributos, né? Então, principalmente setores da economia que têm isenções fiscais ou incentivos e que agora vão perder esse tipo de mordomia, né? Então, acho que aqui a questão, a gente está olhando para o imposto de renda, mas a gente também tem que olhar para as pessoas jurídicas, aqui são pessoas físicas, né? Então, existem outras formas do governo captar recursos, mas, sem dúvida, se torna um desafio se você continua privilegiando a população que ganha muito mais e que acaba tendo uma isenção fiscal muito maior, como bem trouxe na reportagem, né? Agora, a pergunta de milhões. Além da reforma tributária, de que outra maneira a gente reduz essa desigualdade aqui no Brasil? Alguns países já têm a experiência, né, de isenção de algumas questões que são estruturais. Por exemplo, alimentação. Se você consegue garantir que toda a população se alimente decentemente, você diminui as desigualdades. Hoje a gente no Brasil tem um alto índice de pessoas que voltaram a passar fome e a gente também está com um alto índice de desemprego.
Essas duas questões colocam em risco segurança alimentar, faz com que as pessoas fiquem mais debilitadas. Então, esse é apenas um eixo que eu estou citando aqui como exemplo de que a reforma tributária nesse aspecto pode ajudar, inclusive a desigualdade diminuir. Mas eu acredito que o grande fator é a geração de emprego e renda. Se a gente tem um país próspero que produz e que gera mais recursos, automaticamente isso também deveria reverter para uma maior igualdade. A gente sabe que no nosso país existem muitos níveis de desigualdade, não só da questão de classe, mas também de gênero, de raça. Todos esses critérios precisam ser considerados durante a execução de uma política pública e principalmente no desenho de uma reforma tributária. Se esses critérios não são considerados, a gente vai continuar reproduzindo desigualdades no nosso país. Então, é o que a gente está chamando de justiça fiscal ou justiça restaurativa, né? Pensando em aspectos econômicos de como que a gente faz com que a população não viva mais em condições degradantes ou desiguais ao nível de não ter cidadania e civilidade. E tudo isso agora está nas mãos do Congresso. Você acha que esse é um dos assuntos que a gente precisa prestar atenção? Sem dúvida. Essa semana o Congresso voltou do recesso, né? E tem um mês repleto com uma agenda muito complexa para lidar, porque eles têm que aprovar até dia 31 de agosto o PPA, que vai colocar aí as ações dos próximos 4 anos. PPA? É Plano Plurianual. E a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai colocar o orçamento do próximo ano de governo. Muitos ministérios, inclusive, que voltaram a surgir, né, nasceram nesse governo, não têm ainda orçamento fechado, justamente porque está aguardando a decisão do PPA e da LDO por parte do Congresso Nacional. Então, esse é um mês decisivo, com muito trabalho. Tem, além disso, a própria reforma tributária que está no Senado. Então, vão ser debates muito intensos e que determinarão, inclusive, as ações desse governo para os seus próximos 4 anos. Então, é muito importante estar atento a essa agenda.